É hora de você curtir Essência na Cozinha, aqui na RBV Rádios. Oferecimento de Vinícolas Água, desde 1962, entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho. E Supervisa Supermercados, 4 lojas no meio oeste catarinense para te proporcionar a melhor experiência em compras. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Essência na Cozinha. Estamos diretamente aqui dos nossos estúdios, aqui com a vista, com essa paisagem do município de Videira, que neste fim de semana, inclusive, comemora os seus 82 anos. Nelson, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, mais um Essência na Cozinha para nós aí. E com um prato aí que a gente pode dizer que, de certa forma, a gente ainda não preparou, não trouxe aqui para quem está nos acompanhando, né? Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, pessoal. Exatamente. Para essa receita desse mês, a gente trouxe um clássico italiano, uma cozinha que a gente já trabalhou, mas não essa receita. Então a gente vai preparar um espaguete ao pesto e ele vai acompanhar camarões. É uma receita italiana super clássica, dá para fazer de diversas formas, com diversas oleaginosas, e também ela permite diversos acompanhamentos, né? As proteínas. Então é uma receita super tranquila e muito fácil de preparar. Lembrando para você que está nos acompanhando, o Essência na Cozinha tem o patrocínio de Supervisa Supermercado, a maior rede de supermercados aqui da região do meio oeste de Santa Catarina, e também de Vinícolas Água. Nelson, para quem está nos acompanhando, um ponto importante dessa receita é a quantidade de ingredientes, que não é uma lista tão grande, mas principalmente em relação ao molho que vai ser preparado, né, que é o molho pesto. Isso mesmo. A estrela do prato é o molho pesto, né? Então a gente vai utilizar para fazer ele o manjericão, o parmesão, o azeite. Aqui a gente está utilizando a castanha de caju, mas pode utilizar qualquer outra oleaginosa de sua preferência. Sal, pimenta. A gente vai utilizar também um dentinho de alho bem pequeno, e também a gente vai colocar umas pedrinhas de gelo. Essa pedra de gelo vai entrar no preparo aqui para não deixar ele oxidar, então ele vai ficar com verde brilhante. E também a gente trouxe essa receita para esse mês porque a gente está na época do manjericão e muitas vezes as pessoas jogam fora manjericão, descartam. Sim. Por não saber aproveitar, né, o que dá para fazer. Então esse pesto, depois de pronto, pode ser congelado por até uns 3 meses, que ele dura super tranquilo, e também por uns 10 dias na geladeira num pote super fechado. Então é uma receita que também é para reaproveitar, né, ter um aproveitamento melhor do manjericão. Ponto importante quando a gente está falando do manjericão, para quem está nos acompanhando pode ver que a gente tem uma quantidade razoável aqui na nossa bancada. Isso é um ponto importante, né? A receita pede bastante manjericão, né? Isso. Parece que é bastante aqui na aparência, mas quando a gente bate com os outros demais ingredientes, ela dá uma boa reduzida. Então aqui a gente vai utilizar o basílico, que é esse manjericão um pouquinho mais, com a folha mais larga. O manjericão tradicional. E a gente tem também essa folhinha que é um pouquinho menor, que ela é a manjerona, mas essa aqui vai em proporção bem menor na receita. Então a gente vai utilizar essas variações aqui na receita de hoje. E acompanhando o camarão. Exatamente. A proteína que a gente escolheu hoje para agregar ao prato vai ser o camarão, mas pode utilizar tranquilamente um frango, uma tilápia, algum outro peixe de preferência, cortes suínos também acompanha. E para quem gostar, cortes bovinos também, como filé mignon, um alcatra, um contrafilé, também vai super bem. Nelson, a gente já está com a panela no fogo, a água já está fervendo. É um ponto importante porque a gente já pode aproveitar para deixar, enquanto vai preparando o molho, o espaguete ali sendo preparado. Isso aí. Depois que a gente tem os manjericões já desgalhados, é muito fácil de fazer o preparo do molho. Então a gente já deixa a água da massa fervendo, para que o tempo de cozinhar a massa e fazer o molho e grelhar o camarão vai ser o tempo de tudo ficar pronto ao mesmo tempo praticamente. Então a gente já deixou a água fervendo, daí conforme o tempo da embalagem, então utilizando o espaguete aqui hoje, mas tem diversas outras massas que pode utilizar, fusilli, o penne, linguine, enfim, a massa de preferência, massa caseira, caso alguém prepare em casa também, né? Então é o tempo do cozimento da massa, que é em torno de 8 a 10 minutos, a gente consegue fazer o molho e já grelhar os camarões. Um ponto importante, voltando a falar da questão do molho, aqui a gente tem o liquidificador. O molho vai ser preparado ali dentro. Exatamente. Mas já vi pessoas preparando o pesto macerando.
é a versão tradicional, porém ela demanda um pouco mais de tempo e também tem que ter um pilão, né, o socador. Então, pela praticidade e às vezes na correria do dia a dia, o liquidificador ou um processador é muito mais rápido. Sim. Né? Mas também dá para colocar num pilão, colocar todos os ingredientes como a gente vai colocar aqui, o queijo, né, tudo isso, e também faz o molho, que é a forma tradicional italiana de se fazer. Né? Mas pela praticidade, eu opto por fazer sempre no liquidificador. Vamos para a receita então? Vamos lá. Então tá, pessoal, pra gente dar sequência então aqui na receita, a gente vai fazer o pesto. A gente vai colocar um pouco das folhas do manjericão aqui pra dentro do liquidificador. A gente vai utilizar a castanha de caju. As quantidades depois a gente deixa bem certinho no receituário. Parmesão ralado aqui, a gente vai utilizar o fresco. Tá? De preferência por utilizar o parmesão fresco ralado e não o de pacotinho já. Dá diferença aqui na receita. Um pouquinho de pimenta do reino. Aqui sal a gosto também, tem que cuidar que como o parmesão já é salgado, é melhor deixar para finalizar com mais depois, caso necessário. E agora o que vai dar, né, a textura para nossa receita, o azeite. Agora a gente coloca um pouquinho mais de manjericão em cima aqui. E também meio dente de alho. Agora então aqui a gente colocou mais um pouquinho de manjericão. E um detalhe super importante, a gente vai colocar 2 pedrinhas de gelo aqui. O liquidificador, quando ele começa a bater, ele normalmente tende a aquecer. Isso pode fazer com que as folhas oxidem. Então a gente coloca isso aqui para evitar que ele fique, né, escurecido e fique o mais verde possível. Então agora a gente inicia o processo aqui. Se vê que está com dificuldade, vai ajustando, porque tem o azeite, né? Então até ele chegar na lâmina para facilitar o processo. Pausa aqui, dá mais uma misturada. E agora aqui, o nosso molho já está pronto. Vocês podem perceber, fica nessa textura, fica um verde super brilhante. E aqui é só a gente deixa ele reservado para finalizar a receita. Então agora a gente vai colocar o macarrão cozinhar, que é o tempo de grelhar o camarão. E finalizar a receita. A água aqui então já está fervendo, a gente adiciona o sal. Sempre importante lembrar que a água do macarrão sempre tem que estar muito salgada. Eu gosto de utilizar o sal grosso, que ele fica sempre soltando um pouquinho mais o sal. E aqui a gente vai utilizar então um pacote do espaguete. E aqui o importante do espaguete também é sempre deixar ele inteiro, não quebrar ele, por mais que pareça que ele não vai caber na panela. Conforme ele vai cozinhando, ele já vai entrando totalmente aqui. E não é necessário colocar azeite ou óleo nessa água, tá? Ele vai, ele mesmo, se encaixando aqui. Importante sempre também deixar bastante água e sempre fervendo. Dando sequência aqui, então, a gente já vai aquecer a frigideira para grelhar os camarões. E nesse tempo a gente vai temperá-los. Agora aqui, então, para a gente temperar os camarões, a gente vai utilizar raspa do limão normal. Também do siciliano. Sal e pimenta. E também um pouquinho de suco de limão. A gente mistura isso aqui muito bem. Aí. E agora a gente já pode então grelhar esses camarões. Na frigideira a gente vai colocar azeite. Importante que esteja bem quente essa frigideira. E a gente já pode espalhar aqui os camarões.
camarão também tem que ser jogo rápido para ele não ficar borrachudo. Não colocar muita quantidade também na frigideira por vez. Agora aqui então, nessa mesma frigideira que a gente grelhou os camarões, a gente coloca a massa já cozida. Não desperdiça essa água aqui da massa, que a gente vai precisar dela. E a gente já pode colocar um pouquinho dessa água do cozimento aqui. E outra dica legal do pesto também é não colocar ele muito tempo no cozimento para não perder essa cor que a gente deixou nele, né? Bem verde. Então, um fiozinho de azeite. Agora a gente entra com o pesto. E mistura na massa aqui. Dá para adicionar mais um pouquinho da água aqui do cozimento. E também voltar uma parte dos camarões aqui. Então, pessoal, a massa está pronta. Agora aqui vai uma sugestão de como finalizar para servir no prato. Então, pega uma quantidade da massa, enrola aqui na concha, cuida para tirar o excesso aqui e leva ao prato. Até aí a gente pode pegar agora para finalizar uma concha a mais do molho dos camarões e finalizar ele aqui por cima. E repete o processo com o outro prato. Finalizar agora então. Pega uma peça de parmesão fresco e a gente pode decorar daí com uma folha de manjericão. Bom, para você que está nos acompanhando, prato preparado, um prato rápido de preparar, né, Nelson? Isso mesmo, é uma receita que parece ser complicada, mas é tranquila de fazer. Em torno de 30 minutos você já tem uma refeição completa. Melhor de tudo, suja pouca louça, né? Então 2 panelas, cozinha ali, mais o liquidificador, então é pouquinho. E é um prato extremamente saboroso, você vai perceber o manjericão presente, o alho, o queijo, a massa, os camarões, né? O limão que a gente colocou. Então é um prato super harmonioso e vai combinar também muito bem com o vinho branco. Isso mesmo, e para você inclusive que está nos acompanhando, hoje a gente tem um vinho moscato aqui, que é um dos vinhos, já que estamos no fim de semana de aniversário do município de Videira, nesse domingo 82 anos, um vinho premiado que leva o nome aí de Videira a nível nacional, um vinho da Vinícola Zago, nossos parceiros assim, como também aí o Supervisa Supermercado, nossos patrocinadores aqui do Essência na Cozinha. Vamos lá, vamos provar. Provar? A hora da verdade. Primeiro. Saúde.
a gente tem o sabor marcante do molho do pesto, que o pesto já tem, né, um sabor bem marcante, mas ele deixa ter o sabor do queijo, o sabor do camarão, ele não sobressai, né? Ele tem um sabor marcante, mas você consegue sentir os outros também, né? Isso aí. Como a gente tava falando antes, né? A gente coloca o manjericão, coloca a castanha, o queijo. Isso tudo é para balancear os sabores. Como você falou, são todos sabores marcantes, muito fortes. Mas se você souber usar ali a quantidade certinha, eles vão se agrupar e fazer um sabor muito bom. Isso mesmo. Lembrando para você que está nos acompanhando, os ingredientes já estão disponíveis no portal RBV, nas nossas redes sociais, modo de preparo, para que você possa preparar em casa. E a gente, é claro, vai ficar por aqui, né? Isso aí, degustando. Finalizando o prato. Isso mesmo. Para você que esteve com a gente, nosso muito obrigado. Aí neste fim de semana, encerrando o mês de fevereiro. O verão já está quase dizendo, encerrando, né, adeus a nós. Daqui a pouco já está chegando temporada de inverno. Para quem gosta, é um pratinho para culinária, né? Próximo mês a gente vai ter uma receita pré-inverno para vocês. Isso mesmo. Nelson, obrigado novamente. Valeu. Você que esteve com a gente, nosso muito obrigado. Excelente fim de semana, a gente se encontra novamente no mês de março. Terminamos com um brinde. Saúde. Até lá, pessoal. Até lá. Você curtiu o Essência na Cozinha, um oferecimento de Vinícola Zago, desde 1962 entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho, e Supervisa Supermercados, 4 lojas no meio oeste catarinense para te proporcionar a melhor experiência em compras.